Mas antes da gente começar a pensar nisso, é importante a gente entender como que os reticulócitos são formados e em que posição na escala hierárquica ali de produção deles eles se encontram. Lá na medula óssea, através do hormônio da eritropoetina, que é um hormônio produzido lá nos rins, existe o estímulo para produzir células vermelhas. Um reticulócito, ele é logo a célula imediatamente anterior à hemácia madura, o eritrócito maduro que está no sangue periférico. Esse reticulócito, para vocês terem uma ideia, para que ele chegue na fase na circulação periférica, na fase adulta dele, né, vamos pôr assim, a madura dele, ele vai levar cerca de uma semana, desde o momento em que ele é produzido lá na medula óssea, passando pelas fases de proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, enfim, reticulócito. Ele leva cerca de uma semana para ele passar por todas essas etapas. A principal característica que a gente vai ver dos reticulócitos é que ele é a primeira célula da escala aqui, ele é a primeira célula sem núcleo, anucleada. E ele está 1 grau antes da maturação da hemácia. Então, esse reticulócito, a gente vai observar durante essa live que ele, na verdade, ele é uma célula que ele tem resquícios de uma célula nucleada. Ele tem muito DNA, ele tem muito RNA, ele tem mitocôndrias, mas tudo em fase já assim de eliminação. Tanto é que é por isso que quando a gente dificilmente a gente consegue visualizar esses reticulócitos na coloração, porque ele tem muito poucas estruturas em seu interior que, quando coradas, elas vão aparecer no nosso esfregaço do sangue periférico, né? Mas o importante saber aqui é que vocês entendam que o reticulócito, ele leva, assim, um tempo, então, assim, quase que uma semana, para ele chegar no sangue periférico. Isso é muito importante quando a gente está trabalhando com quadros de anemia grave, para a gente saber em que ponto, né, se o paciente realmente está se restabelecendo daquele quadro de anemia. É muito importante a gente saber que essas células levam esse período até ele conseguir atingir essa circulação periférica.